Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Ultimate Invasion número 1, lançado em 2023, escrito pelo autor Jonathan Hickman e desenhado por Bryan Hitch. Então, se você é um apaixonado por quadrinhos e pelo universo Marvel, não perca este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações. E agora, vamos embarcar nessa história. A história começa na Terra 616, a terra principal dos quadrinhos da Marvel, 2 meses atrás, no edifício Blackguard, onde uma equipe de assalto está se preparando para invadir um edifício. Um deles informa a equipe que eles irão entrar pela porta da frente e que lá terá vários guardas, uma plataforma de mira automática e um sistema de segurança que não pode ser hackeado, mas que a maior dificuldade deles é conseguir sair com o que eles vieram buscar. Os soldados então entram no prédio e um deles atira com uma arma sônica contra os soldados e civis que estão lá dentro, e durante o confronto os mercenários demonstram que estão usando equipamentos avançados e um deles utiliza uma granada que abre um buraco negro para destruir um lançador de mísseis, enquanto 2 membros da equipe conseguem os 2 cartões que eles precisam, e um dos funcionários do prédio pergunta o que eles querem. O soldado diz que ele quer $1 bilhão. O homem diz que ali não é um banco e o soldado diz que sabe e atira no civil. Um dos soldados questiona o líder que esse 1 bilhão deveria ser dividido igualmente, mas ele diz que, como nenhum deles encontrou o trabalho, planejou ou fez nada antes do dia anterior, eles devem simplesmente aceitar os seus 10 milhões. Um soldado pergunta se tem uma pilha de dinheiro esperando por eles, mas o líder diz que não e que eles estão atrás de um homem que prometeu pagar $1 bilhão se eles o libertassem, e um deles digita o código para abrir a porta, 1610, e então eles entram com o prisioneiro perguntando se eles trouxeram o que ele pediu. O soldado diz que sim, e o preso responde que isso é fantástico, revelando que quem eles foram contratados para libertar é o Criador, a versão alternativa do Reed Richards da Terra 1610, com o código da porta sendo uma referência à sua terra. Essa versão do homem mais inteligente do universo Marvel deixou de ser o Senhor Fantástico depois de uma tragédia e se tornou o vilão Criador, que priorizou as suas pesquisas científicas em detrimento do seu antigo heroísmo, e, após as Guerras Secretas de 2015, ele ficou preso no universo principal da Marvel e o seu universo acabou. O Criador então recebe o seu capacete, com um dos soldados perguntando onde está o dinheiro. O Criador responde que o dinheiro está por aí, flutuando no éter, aguardando a convocação de um estado imaginário para uma ficção mais realista. O mercenário acredita que ele não o tem, mesmo que o Reed Richards maligno diga que tem, e o soldado questiona se ele conseguiu fazer isso tudo de dentro da prisão, como ele ainda não escapou. O Criador diz que o truque não é fugir, e sim sair sem que ninguém saiba que ele se foi, e diz que os seus captores, as almas benevolentes que são, acharam necessário que ele recebesse os cuidados que uma sociedade civilizada exige, mas que, como eles o conhecem, eles tomaram precauções, como conceber a ele uma equipe rotativa de terapeutas, ao invés de apenas um,
e que, depois de 27 sessões, ele conseguiu quebrá-los mentalmente e reprogramá-los, e os soltou no mundo com um novo propósito: reunir essa equipe, e pede para que eles tirem as suas máscaras e explica que ele os escolheu depois de uma minuciosa análise, até mesmo genética. Mas o Criador para sua explicação quando ele vê que um dos soldados não é o que ele escolheu. Ele sabe o nome de todos, mas o outro soldado, que se chama Jackson, não era o esperado, que se chama Keith. O líder diz que Keith ficou impaciente e saiu do esconderijo 2 dias atrás e morreu em um acidente de carro suspeito 1 hora depois. Reed diz que ele tinha planejado tudo, mas que era para os 4 estarem lá pelos seus genes, pois são os ingredientes que fazem uma boa sopa, mas que essa anomalia será de menos de 1%, e que isso passaria despercebido pela maioria, mas não para o próprio Criador, e certamente não para alguém que ele sabe que iria reconhecer. Talvez o próprio Senhor Fantástico da Terra 616. O líder diz que ele fez o melhor que pôde com o tempo que tinha, com o Reed dizendo que um dos terapeutas dele teve um forte impacto nele, antes de também ser manipulado por ele, e esse terapeuta o encorajou a mudar e ser um homem melhor, e então ele ativa uma máquina que combina os corpos dos soldados em uma cópia do próprio Criador, enquanto diz que ele está tentando ser melhor, mas que ele possui limites. 6 semanas atrás, o Senhor Fantástico e o Pantera Negra estão investigando os destroços do mesmo prédio que os soldados atacaram, com Reed Richards do universo principal dizendo que ele ficou desconfiado depois que ele viu a filmagem da destruição do lugar e tentou investigar mais de perto, mas ele não teve permissão. Mas ele aproveitou que o seu bom amigo T'Challa, que possui anos de influência com o governo e conexões, veio visitá-lo e pediu ajuda a ele. Pantera diz que se ele quisesse, o próprio Reed poderia acessar, mas ele diz que está tentando seguir as regras, o que não tem funcionado tanto assim. T'Challa diz que o motivo para ele não conseguir acessá-lo é porque o governo está envolvido, pois ali existia uma instalação secreta do controle de danos, e pergunta sobre o que ou quem eles mantinham ali. Reed diz que sabe, e os dois entram e veem o corpo clonado do Criador, e o Pantera nem percebe a diferença com o seu equipamento, mas Reed suspeita e pergunta se é realmente o seu eu alternativo, mas o corpo então se desfaz em uma poça de gosma, com o Pantera dizendo que agora existe uma versão maligna do homem mais inteligente do universo e se pergunta onde ele foi, mas Reed diz que está mais preocupado com o que ele está fazendo e por quê. 1 semana depois, no edifício Baxter, Franklin Richards se encontra com o Criador e o confunde com seu pai, mas o maligno Reed só diz para ele fazer silêncio e acessa o computador de seu outro eu. No dia seguinte, na necrópolis, que fica em Wakanda, os Illuminati se reúnem pela primeira vez desde as Guerras Secretas de 2015, com a atual formação deles sendo composta pelo Homem de Ferro, o Senhor Fantástico, o Doutor Estranho, o Professor Xavier, o Pantera Negra, Raio Negro e o Namor, com Reed explicando para o restante da equipe que as pistas sobre a localização do Criador esfriaram, mas que eles sabem o que ele fez depois que escapou. Ele roubou o vibrânio de Wakanda o suficiente para construir alguma coisa. Depois, ele foi até Nova Attilan e roubou 4 esferas terrígenas, com cada uma possuindo poder para energizar uma grande cidade por mais
de 1000 anos. Depois, ele roubou uma das pontes do Senhor Fantástico de uma instalação secreta da Stark e que, segundo Reed, não deveria estar lá. Depois, ele conseguiu fugir com um portal mutante que deveria ser imóvel e inútil para os não mutantes. Ele então roubou uma lança de imunidade do Sanctum Sanctorum e por fim ele foi até Atlântida e levou um de seus escudos de diluição. E Reed se pergunta o que o Criador está fazendo com eles. T'Challa diz que com o tempo eles poderiam fazer suposições sobre o que ele está construindo e questiona as redundâncias, como os 2 portais, a lança e o escudo. O Homem de Ferro diz que isso é uma mensagem para os Illuminati, que seria reunido depois dos roubos. Ele quer que o grupo saiba. T'Challa concorda e diz que ele deve saber que os itens que ele roubou são identificáveis e que o grupo vai rastrear a assinatura de energia, com Tony perguntando o que ele está esperando. E se você chegou até aqui, eu agradeço e queria pedir para que você se inscreva, curta e comente o vídeo, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Mais tarde, no mesmo dia, no Brooklyn, o Criador invade a casa do Miles Morales, com o jovem Homem-Aranha perguntando quem ele é. O Criador pergunta se eles nunca se conheceram, com tantos deles com as máscaras, apelidos em como a natureza repetitiva, os heróis, e chama Miles pelo nome, e diz que os 2 são irmãos. O garoto não entende e Reed diz que leu sobre isso nos arquivos do seu sósia e que isso é algum tipo de truque de renascimento e alteração da realidade, e explica que os 2 têm algo que os diferencia dos outros desse universo e de sua história compartilhada. Eles são os últimos sobreviventes de um universo morto, os últimos filhos dos deuses apagados da história. E pergunta se ele já sabia disso. Miles pergunta se Reed não sabia, com o Criador respondendo que não, do jeito que ele sabe agora, e pergunta se os 2 sentem a mesma sensação. Miles pergunta o que ele quer. Reed diz que ele vai para casa e pergunta se o garoto quer ir com ele, pois parecia errado ir e não perguntar para ele, pois se os papéis fossem invertidos, o próprio Reed queria que perguntassem para ele. Miles diz que não quer ir e o Criador deixa um cartão caso ele mude de ideia, mas quando o Aranha olha o cartão, ele está em branco. Então pulamos para os Illuminatis, indo confrontar o Criador, com ele dizendo ao Senhor Fantástico que ele não pode pará-lo, pois o seu curso está definido e eles não sabem para onde ele vai, e quando descobrirem será tarde demais. O Pantera diz que eles vão segui-lo, mas o Criador diz que eles até poderiam se ele não tivesse programado o portal para apagar e deixar as coordenadas em modo aleatório depois que ele passar, e que eles até poderiam encontrá-lo, mas que isso vai demorar. O grupo pergunta para onde ele vai e o que ele está planejando, com o Criador respondendo que ele vai para um lugar onde ele pode chamar de seu e que ele possa criar. O Senhor Fantástico diz que sabe para onde ele vai e diz para os Illuminatis que eles devem pará-lo. Mas os escudos do portal seguram, danificando apenas o prédio ao redor. O Criador então diz que ele se pergunta se os papéis fossem diferentes, ele e o Senhor Fantástico seriam diferentes, e explica que o motivo dele ter esperado e deixado essas pistas foi para fazer uma pergunta para ele.
Se ele pudesse fazer as coisas de novo e realmente mudá-las, ele apagaria o próprio Criador da existência. O Senhor Fantástico pensa e depois de um tempo responde que sim. O Criador então diz que vai manter isso em mente enquanto entra no portal, com os Illuminatis olhando sem poder fazer nada para impedir. O epílogo acontece na Terra 6160, com Liz Allan esperando por Peter Parker, que está atrasado para a exposição de um acelerador. E, enquanto Peter assiste impressionado à explicação e conversa com Liz, uma aranha desce de sua teia e está prestes a mordê-lo, sendo este o dia que ele ganharia os poderes de aranha. Mas alguém mata a aranha antes que ela possa picá-lo e pergunta que tipo de reação ele teria se a aranha tivesse picado ele, e que ele só saberia se tivesse deixado ela terminar o serviço, e que, no entanto, ele teria que apenas assistir sem fazer nada, e diz que esse poder, mesmo que seja significante, nesse caso, vem com uma grande responsabilidade e questiona quem quer viver no mundo onde homens como ele ficam parados e não fazem nada, e diz que ele não pode, revelando que quem matou a aranha e impediu que Peter virasse o Homem-Aranha é o Criador. E então, gostou do vídeo? Se sim, não se esqueça de curtir e deixar um comentário. E se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostem de quadrinhos. E até a próxima!